Nós começamos mais uma edição aqui do programa, do segunda edição, atualizando os dados, as estatísticas da pandemia. O número de infectados pelo coronavírus aqui no nosso estado subiu para 197, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai ver aqui os dados, o site da Secretaria Estadual da Saúde. Ontem eu falei aqui, era atualizado minuto a minuto. Na verdade, gente, a informação correta é a cada 5 minutos. Toda a equipe da Secretaria, dos técnicos, enfim, os profissionais de TI, atualizam a cada 5 minutos. Portanto, aqui no alto, 197 casos confirmados, 2 mortes, né? A morte mais recente foi em Porto Alegre na noite passada, tweet aí do prefeito, por volta de 11h30 da noite. E o total de municípios já atingido, 45 municípios do nosso estado. Porto Alegre continua no topo aí desse ranking de infectados com 107 casos. Logo em seguida vem Bagé com 9 casos. Enfim, municípios da região metropolitana. E a gente vai pedir para subir agora, vamos dar uma olhada no mapa, né, na distribuição da pandemia no nosso território, no território gaúcho. Está aqui 130 casos, Porto Alegre, região metropolitana, casos no litoral norte do estado, também na Serra, né, 11 casos em Caxias, região da Serra, e o caso mais recente, essa faixa de terra do noroeste aqui do nosso estado. De manhã estava em casa, pelo André, o André dizia, destacava que a região noroeste ainda não tinha sido atingida, pois durante o programa Francine Boijinck atualizou. Santa Rosa é o caso mais recente, um paciente lá de Santa Rosa, um homem de 31 anos, que veio da Europa para visitar familiares, muito provavelmente foi infectado lá no continente europeu. O paciente e a família estão sendo monitorados pela vigilância sanitária lá da cidade de Santa Rosa. Está aí o panorama e sempre os números em destaque, né, gente? 156, Disque Saúde Porto Alegre, 150, Disque Vigilância do nosso estado, e o Disque Saúde Nacional 136. E olha, essa notícia, para mim, vai na contramão da ciência, é a minha opinião. Porque contraria as orientações do governo do estado, de muitos municípios. Simpatizantes do presidente da República fizeram uma carreata para que o isolamento social seja interrompido. Uma preocupação que é legítima com a questão econômica, mas contraria a ciência. Eles pedem que as empresas voltem a funcionar. Em Porto Alegre, os manifestantes se reuniram no Largo Zumbi dos Palmares. Com faixas e bandeiras, iniciaram uma carreata pela cidade. Tem autônomos, tem motorista de Uber, tem empresário, tem advogado, tem médico. Mas a gente precisa permitir que as pessoas trabalhem. De dentro de casa, houve panelaço contra a mobilização. Outros municípios gaúchos também tiveram carreata, como Novo Hamburgo, Gravataí e Caxias do Sul. Autoridades em saúde alertam: nenhum país no mundo conseguiu frear a pandemia separando apenas pessoas do grupo de risco. Segundo especialistas, é fundamental evitar aglomerações e garantir o isolamento social no Brasil, já que a Covid-19 deve atingir o seu pico em até 3 a 4 semanas, junto com a chegada de temperaturas mais baixas. As pessoas podem adquirir essa imunidade, mas elas ainda podem ser um vetor do vírus e levar para pessoas doentes. Mesmo com a pressão de grupos para retomar a economia, o governo gaúcho mantém restrições aos serviços considerados não essenciais. Não dá para tomar decisão com base em angústia ou ansiedade. Você tem que tomar a decisão com base na ciência. Para o presidente da Sociedade Gaúcha de Pneumologia e Tisiologia, as 2 semanas de quarentena no estado estão dando efeito. Mas é preciso seguir assim. Um número crescente de procura de pacientes com sintomas característicos do coronavírus na emergência, com acometimento pulmonar e com indicação de internação de UTI. Há um mês atrás fizeram campanha Milão Não Pode Parar e sofreram consequências muito graves de aumento do número de mortes por conta dessa posição. Sobre o que o governador falou lá sobre Milão, há um mês, 12 mortes. Ontem, mais de 8.000 mortes. E o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, foi à imprensa dizendo que foi um erro o que a Itália tentou colocar lá no país. A reabertura do comércio, a questão econômica na frente aí da recomendação da ciência. Portanto, a gente aqui no Brasil
tivemos a sorte da pandemia chegar por último. Temos que olhar para trás e ver como os países da Europa e da Ásia, que foram os primeiros a serem atingidos pela pandemia, qual a lição que nós podemos tirar. Mesmo com toda a geografia, a questão do clima, todas essas características, mas as lições estão lá e a gente precisa ter isso sempre em mente. Olha, a Assembleia Legislativa recebeu hoje os decretos de calamidade pública de 157 municípios. Quem vai tratar desse assunto agora, quem tem mais informações, Camila Faraco. Boa noite, Camila. Oi, Chemali, boa noite para todo mundo. Esses documentos precisam ser referendados pelos deputados estaduais, o que deve acontecer já na semana que vem. A Federação de Associação dos Municípios aqui do Rio Grande do Sul, a FAMURS, disse que tem mais de 400 decretos aí que eles pedem análise, incluindo de prevenção de emergência e calamidade pública. Esses últimos é que passam pela Assembleia. Hoje pela manhã, o governador Eduardo Leite esteve reunido com a FAMURS e pediu que os municípios sigam as restrições dos